Olá, eu sou o Luan, estou cursando a oitava fase de História. E a Jaque me pediu para estar explicando sobre o meu projeto do Unesco Connect, mas antes eu vou tentar explicar rapidamente sobre o meu TCC, porque os dois dialogam diretamente, certo? Eu tenho elaborado um itinerário formativo para trabalhar no novo ensino médio, e eu quero trabalhar as questões, disciplinas de modo interdisciplinar, né? História, geografia, filosofia, sociologia, através de literatura. E no meu TCC, eu começo fazendo uma análise das revoluções educacionais. Eu digo ali no meu artigo que hoje nós nos encontramos no século XXI, né, 2022, na quarta revolução educacional. Por que quarta? Porque a primeira, se nós for pesquisar historicamente, ocorreu no Egito, né, ali entre 3000 a 2000 antes de Cristo. Nesse período, a educação era para as pessoas letradas, né, nobres, e ali a espécie, o bota o que eu chamo no artigo de pedagogia privilegiada para poucos, porque apenas a elite tinha instrução, né? Então, instrução dos ricos, era ensino para a instrução dos ricos. A segunda revolução educacional ocorreu só muito tempo depois na Prússia, onde hoje é a Alemanha, no século XVIII. Ali é, foi depois da Idade Média, então, durante a Idade Média, a igreja, né, os mosteiros que cuidavam da instrução, né? No século XVIII, o rei Frederico, ele decretou que o Estado ia cuidar da administração da educação. E nesse período estava ocorrendo a primeira e depois na segunda Revolução Industrial, né, no século XIX. O que aconteceu aqui? Diferente da primeira, onde a instrução era particular para as pessoas letradas, né, da corte, aqui houve uma educação privilegiada para poucos, para o povo. Por que poucos? Porque quem mais teve acesso à educação foi os homens. Nesse momento, as mulheres e crianças não tinham tanto acesso à educação. E aqui meio que se parece com o ensino tradicional hoje em dia, onde o professor ele não dá para aula particular para uma pessoa, né? Teve vários alunos, não era só mais um, mas o professor era o detentor de conhecimento e os alunos recebiam. Como era pouco, acabou desencadeando o que eu chamei no meu artigo sobre pedagogia da exclusão, porque as mulheres, no primeiro momento, e as crianças eram minoria. Depois, durante já no século XX, ali, durante a Guerra Fria, acabou ocorrendo a terceira revolução industrial, que é técnico-científico, com a produção em massa do Henry Ford, depois o teoretismo com o Japão, né? Depois computadores, depois internet. Então aqui acabou acontecendo a terceira revolução industrial. E aqui, consequentemente, houve a terceira revolução educacional. É diferente da segunda, onde a educação era privilegiada para poucos, aqui a educação foi para muitos, mas acabou desencadeando uma educação sem qualidade. Foi uma pedagogia de inclusão, mas que não deu conta, então acabou gerando desigualdade. E depois, eu acabo falando que nos últimos 10 anos, se a gente for parar para pensar, o mundo acabou mudando, né? A tecnologia evolui muito rápido. Então, eu sou de 93, por exemplo, tenho 28 anos. Eu peguei a primeira geração do telefone analógico, né? Eu peguei essa época, onde não tinha nem cor, né? E depois, nos anos 90, teve o 2G, foi o celular portátil por mensagem, né, de texto. Depois, nos anos 2000, o 3G, com a internet wireless, aqui os celulares já eram coloridos e tal. E depois, de 2010 em diante, é considerado o 4G, que é o que nós estamos atualmente, mais parecido com o que é hoje, né? Conectado virtualmente, conectados ao banco de dados na nuvem, tem algoritmos pré-programados de inteligência artificial. E a geração Z são os jovens que nasceram em 92 e 2010, né? Então, esse jovem já nasce tá, no mundo conectado, 24 horas por dia, globalizado. Então, é uma outra realidade diferente do que foi a minha, por exemplo, né? Hoje, então, a gente está na quarta revolução industrial. Aqui eu cito no artigo alguns pilares, né, dela. E eu acabo concluindo, a gente está na quarta revolução industrial, então o mundo está tecnológico, está conectado, está tudo cheio de informação. E também, outro fator é que o novo ensino médio, ele tem proposto um novo método de ensino, né? Então, novos desafios que requerem novas possibilidades, novas soluções, né? E é nisso que a minha proposta do TCC está entrando, que eu quero propor. Então, isso seria a quarta revolução educacional.
Aí depois eu proponho que a gente tem que elaborar projetos, né, pedagogias éticas pautadas na justiça e na igualdade, porque se a gente promover igualdade para todos, quem tem menos vai acabar tendo menos do que quem tem mais, né? A gente tem que planejar, elaborar uma pedagogia de justiça, dar mais para quem tem menos, para equilibrar. Mas isso só é possível se a gente trabalhar na equidade, porque eu acredito que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, eu falo um pouco dos malefícios da tecnologia, porque apesar da tecnologia ser boa, né? Eu tenho me pautado nesse livro aqui, Pirâmide da Sabedoria, comparado à pirâmide da alimentação, né? É que o açúcar seria aqui, que é o alimento que o nosso corpo menos tem que consumir, e às vezes a gente inverte o valor, né? Tá o celular, não sei se dá para ver. Esse livro aqui ele fala que pesquisas têm falado que quatro malefícios o excesso de informação tem causado tanto nos jovens como também em adultos. Desde 2007, quando o iPhone foi lançado, né? Primeiro celular touchscreen, com música, ligação. Mas em 2013 tem se agravado bastante. O primeiro malefício é a ansiedade e o estresse. Porque uma mente cansada, assim como o corpo, quando tem muito trabalho, né? Pouca descanso, pouca meditação, então, o excesso de informação que a internet e o mundo conectado hoje proporciona para nós, tanto para os jovens como para os adultos, né? Cada vez mais as taxas de ansiedade e estresse têm aumentado e o período de pandemia tem agravado bastante isso. O segundo malefício é a desorientação. Apesar de a gente ter várias informações, né? A nossa mente não foi feita para receber várias informações ao mesmo tempo. Hoje a gente tem acesso a várias coisas que acontecem ao redor do mundo ao mesmo tempo, só que em vez de a gente ter orientação, a gente acaba sofrendo ao contrário, né? É tanta informação superficial que a gente não consegue se aprofundar e a gente acaba ficando desorientado. A terceira é a impotência, porque, por exemplo, hoje a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no tempo real lá na guerra na Ucrânia, da Rússia, do outro lado do mundo, mas a gente não consegue fazer nada a respeito, porque não está no nosso alcance. Então, nisso a gente acaba se sentindo impotente porque a gente deixa de fazer algo que a gente pode fazer para as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos. Então, a gente acaba tendo esse sentimento de impotência. E o quarto malefício seria a paralisia. Um exemplo que eu dou, hoje a gente tem tanta opção de informação, de escolha, de várias oportunidades de fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, no streaming, a gente fica ali às vezes mais tempo pesquisando várias opções do que realmente escolher aquilo que a gente quer ver, assistir, aprender. Então, o excesso de informação acaba, às vezes, nos paralisando. A gente acaba não fazendo porque tem muita opção, né? E o outro material que eu tenho utilizado é a Árvore Folha do Tolkien, que é considerado o pai da fantasia moderna, né? Mas conhecido pela sua obra O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas ele tem feito esse ensaio que ele fala que a literatura ela proporciona pelo menos quatro elementos éticos. O primeiro elemento é fantasia, porque a gente pode ressignificar a realidade, nossas histórias. Por exemplo, toda história vai ter o que ele chama de consistência interna da realidade. São representações da realidade que a gente pode mostrar para as pessoas, né, como se fosse um entretenimento. Então a gente vai trabalhar a questão da imaginação moral. A segunda é o que ele chama de recuperação, como se fosse um remédio emocional que a gente precisa, porque às vezes a gente está tão focado, ocupado, com a mente cheia, trabalhando, estudando, fazendo várias coisas, que a gente acaba perdendo alguns princípios que a gente tem quando é criança. Por isso que ele fala que as histórias de fantasia são mais para adultos do que para criança, porque a criança ainda tem certos elementos que o adulto já perdeu. Então, a literatura, né, fantástica, de ficção, ela acaba fazendo essa recuperação emocional para os adultos. As cartas de Tolkien, ele fala ali que Senhor dos Anéis não foi feito para crianças, literalmente. O terceiro elemento seria o escape, que é como se fosse um entretenimento relaxante, porque às vezes a gente fica o dia inteiro trabalhando, né, fazendo outras coisas. Quando a gente chega em casa, no nosso lazer, a gente quer fazer nosso hobby. A literatura proporciona isso, esse escape mental e imaginário, onde a gente pode relaxar. E o quarto elemento seria o consolo, né? Que ele fala que toda a história tem ali mensagem de esperança, tem mensagem de fé e amor, que vai fazer a gente ficar bem, né? E se sentir melhor, porque às vezes no mundo a gente está sempre preocupado, focado vendo problemas. Então, além de ser um entretenimento relaxante, mídias sociais, internet, a gente fica ali hora após hora vendo notícias no Instagram, mas a gente não acaba, teoricamente seria um escape, mas não é, porque a gente acaba ficando estressado, né? Então, a literatura seria um consolo de um entretenimento mais relaxante, não estressante. E eu também estou trabalhando esse obra aqui, trabalhando, cultivando o coração de virtudes através de histórias de ficção, né? Então, praticamente de material teórico, estou baseando nesses três. Então, eu tenho elaborado um e-book com o nome Arte de Contar História, um guia prático do escritor para criar e escrever sua história. Basicamente é um manual, né, que eu mostro exemplos de obras clássicas de autores renomados, como qualquer leitor pode escrever sua própria história, criar personagens, estruturar enredo, criar seu mapa de um mundo fictício. Já registrei o ISBN na CBL, né, está diagramado certinho. Eu fiz de um modo bem intuitivo para a leitura ficar bem dinâmica.
não maçante, né? Tem mais ou menos cerca de 100 páginas de texto escrito, 50 páginas com infográficos, desenhos. Ele tem 10 capítulos. E esse aqui é meu lema, né? Arte é criação. E a história é só narração. Certo? Porque o título é arte de contar, mas antes de contar a gente tem que criar, né? Então aqui que tá o dom artístico, né? Do autor, de poder criar. Aqui são as capas dos capítulos. Como eu falei, eu quis fazer algo de modo bem intuitivo das obras, as famílias, né? Esse tipo de gênero. Bem rapidinho mesmo, os primeiros capítulos. Arte da Ficção, capítulo 2 com exemplos das obras clássicas, né? Que eu falei anteriormente. Tudo que eu pesquisei durante 2 anos para construir a minha própria história, né? De ficção que eu estou fazendo, eu sintetizei aqui nesse livro resumido, em menos de 200 páginas. Acredito que qualquer pessoa, em alguns meses, pode estar se aprofundando e adquirindo o que eu levei 2 anos. Então, essa é uma das minhas premissas, né? Eu sempre uso como gatilho mental, como promessa para as pessoas. Não perder tanto tempo pesquisando igual eu perdi. Arte contexto. Arte de criar a história, no capítulo 3. Ambição, objetivo e obstáculos. Capítulo 4, arte de criar personagens. Exemplos de bem e mal que estão presentes em todas as histórias. Os 3 tipos de personagens principais, né? O mentor, o herói. Por exemplos dos mentores, né? Dumbledore, Gandalf, Aslan, Morpheus, Obi-Wan Kenobi e Mestre Yoda. Vilão, né? Coringa e Moriarty, vilões clássicos. E aqui como criar personagem, né? Significação por nome, que é o modo que eu utilizo. Também tem a opção de criar por arquétipo, né? Daqui fiz uma análise dos 12 principais de Carl Jung, aqui de modo resumido as máximas deles, e uma explicação de cada arquétipo. Outro tipo de criar é através dos signos, né? Cada alimento tem 3 tipos de signo com características básicas de cada um. Então, eu explico ali. Aqui de acordo com cada elemento, aqui de acordo com cada signo, né? Os pontos positivos e negativos com cada um, porque como todo ser humano não é perfeito, então tem seus atributos bons e também tem seus pontos ruins, né? Então, isso aqui ajuda a caracterizar seus personagens mais completa, né? E aqui é um fichamento de como criar em 10 etapas, né? Nome, nascimento, arquétipo. Então, ele seleciona lá, vai poder botar aqui. Aqui eu fiz um desenho, né? Vetorizado no CorelDRAW e Photoshop, do Frodo, do Senhor dos Anéis, tipo de signo dele, hobby, as temporadas da história da jornada dele, o objetivo da história, curto, longo prazo, motivação a curto e médio prazo, conflito, os objetivos que impedem ele conseguir sobre os objetivos e a epifania, a moral da história, o que que ele aprendeu no final. E aqui também outro modo que é caracterizar o personagem por 3 áreas básicas: a área física, a área social e a área psicológica. Capítulo 5, como criar mapas. Aqui é uma foto da minha mesa de estudo, né, e trabalho, bloqueio artístico. E aqui cada passo: criação do continente, criação de hidrovias, criação de detalhes da terra, tudo que eu fiz, bate foto para mostrar que o passo a passo realmente que cada pessoa pode seguir, né? A pintura, especificações de lugares, aí tem a opção de deixar sombreado mesmo, né? Preto no branco. Aí depois criação dos nomes, as legendas, os lugares especificados no mapa, escala, né? O tamanho de cada região, as direções, norte, sul, leste, oeste, tempo que a história se passa. E é isso, bem resumido mesmo para capítulo 6, arte de criar um enredo. Aqui eu mostro como a pessoa desesperadamente botar no papel, né? Aqui eu analiso o paradigma de Field, né? Do manual do roteiro. Ele é um roteirista de Hollywood bem renomado. Basicamente, se a gente for parar para pensar, todas as histórias seguem essa estrutura aqui. Que é análise também do Avengers, explicando cada etapa. Aqui dei uma análise do Senhor dos Anéis.
E o monomito da obra é Brad Fawcett de Joseph Campbell, que ele fez uma análise bem diversificada de vários contos, lendas e mitos. Aqui também uma linha do tempo, explicando cada etapa aqui embaixo, e aqui de modo visual. Também fiz uma análise da Jornada do Escritor, livro do Christopher Vogler, que também é um roteirista de Hollywood. Eu analisei como exemplo de storytelling Vingadores Ultimato. A quarta e última obra que eu analisei, de estrutura narrativa, é o Save the Cat de Black Snyder. E nela eu analisei Harry Potter e a Pedra Filosofal. No capítulo 7, Arte da Narração, eu explico ali como é que é a narração em primeira pessoa, como é que é a narração em terceira pessoa, os 5 elementos básicos que é o narrador, o enredo narrativo, personagem, tempo, espaço, tudo que eu abordei nos capítulos anteriores, né? Então aqui é meio que a junção disso. Isso vai formar a história. No capítulo 8 eu mostro como estruturar o livro. Então eu explico de modo bem resumido, bem claro mesmo, como é que é o sumário, como é que é o prefácio, o prólogo, os conteúdos que são os capítulos, os apêndices que vai no final do livro, os anexos, epílogos. Então de forma bem resumida. Eu faço uma análise aqui do primeiro livro do Senhor dos Anéis, que é a Sociedade do Anel, né? Então quantas páginas tem cada parte. Se a pessoa seguir mais ou menos isso aqui, vai ter a mesma quantidade de páginas, né, dessa obra. Ó, os conteúdos que tem de modo resumido em cada capítulo, quantidade de páginas, o período que é narrado nesse capítulo. E no capítulo 9 eu mostro como concluir um livro. Eu analiso aqui o terceiro livro do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, cada capítulo, e o conteúdo de modo resumido aqui. E no capítulo 10, a arte de contar a história, eu faço como se fosse um guia comentado de como estruturar uma história. Eu junto 3 atos com a jornada do herói, para mostrar que, como eu defendo que a arte é a criação, a gente pode criar, a gente não precisa ficar preso num método de estrutura, a gente realmente pode ser livre e criar da forma que a gente quiser. Então, aqui cada etapa é comentada, né? O leitor pode seguir esse capítulo 10 aqui. Aqui as referências bibliográficas. E assim, eu já estou vendendo ele, já faz alguns uns 2 ou 3 meses que nós estamos vendendo. Junto com ele, eu fiz uma mapa da jornada, que é um material complementar. Eu estou vendendo no momento como order bump, né? Então, a pessoa, na hora da compra, ele pode adquirir isso em conjunto. Então, aqui, ele vai poder imprimir, né? Ou realmente fazer de modo digital, mas eu recomendo imprimir. Aqui nos arquétipos ele vai poder criar. Então, são 12, né? Ele pode especificar cada personagem de acordo com o arquétipo e botar no espaço em branco o nome, de acordo com cada arquétipo. Também aqui tem do signo, né? Cada etapa aqui para ele criar e elaborar. Signo do zodíaco chinês. Aqui também o material para ele criar o personagem em 10 etapas. Aqui para ele criar também de acordo com as 3 áreas básicas. E no Backstory em branco aqui ele vai poder criar o que aconteceu com o personagem, né? Quando se inicia essa história. Aqui o infográfico da jornada do herói, 12 passos. Aqui da estrutura, ele também vai poder seguir o que está descrito do lado esquerdo, cada etapa, e no lado direito ele vai poder preencher de acordo com a história que ele quer criar. Aqui da jornada do herói, aqui do paradigma de 3 atos, aqui o monomito do Campbell, que são 17 etapas, né? A estrutura do Save the Cat, do Black Snyder, são 12 guias. E esse aqui é o site que eu e a minha esposa fizemos. Então aqui vai descrever o manual, né? Bom, jornada do escritor. Aqui a gente explica que o e-book é um guia prático, ele vai ajudar os novos leitores a não ter bloqueio criativo, tudo com exemplos de obras impactantes, clássicas. A pessoa vai poder ter uma escrita inteligente, ativa, né? Vai ser bem estruturada, do início ao fim. Ele também vai ter conteúdo completo, exclusivo. Como eu falei, eu levei 2 anos para pesquisar tudo isso. Então, em menos de 200 páginas, a pessoa vai poder ler tranquilo, no menos de um mês, algo bem completo, mesmo bem resumido, né? Tudo através de infográficos que eu mesmo fiz, de obras clássicas. Aqui fala um pouquinho de mim, da minha jornada até agora. Aqui eu mostro como o e-book é por dentro, né? Para poder ter uma pré-visualização. Aqui os conteúdos de cada módulo. Aqui algumas provas sociais de quem já adquiriu
o e-book, aqui o preço, a garantia, né? Que eu dou de 7 dias, para a pessoa mudar de ideia, e algumas perguntas. Já que também pediu para mim falar sobre o Next Connect, então eu participei primeiramente da palestra que o Thales Gomes, eu já conheci ele, né? Participei já de duas mentorias com o pessoal do 49 Educação, escrevi esse meu projeto da arte de contar a história aqui na Next Connect. Então aqui eu falo do meu perfil, da minha biografia, tenho me aventurado nessa jornada desde 2019. Então eu, como professor de história, um dos meus objetivos é trabalhar no âmbito educacional escolar e propor que é possível, através dos itinerários formativos do novo ensino médio, poder ensinar fatos históricos através de obras literárias. Com o projeto Arte de Contar a História, meu objetivo é mostrar o caminho das pedras para novos leitores que querem ser novos autores e escritores, mas não sabem por onde tem que começar. Então, tudo que eu aprendi até agora eu explico naquele e-book. E para o meu TCC, eu pretendo usar esse e-book, né? Também dialogando com outras obras clássicas, através de metodologias ativas de aprendizagem, através de seminário, sala de aula invertida, materiais do meu e-book, infográficos, mapas mentais, gamificação. Eu também elaborei fases de leitura, que eu chamei de 3 As: analítica, avaliação e aplicabilidade, né? A primeira etapa é a analítica, onde o aluno ele vai analisar, ele vai ler uma obra, vai ler um trecho que eu vou disponibilizar para ele, depois ele vai avaliar, ele vai atribuir significados, dar valores, fazer algumas conexões. Tolkien falava que cada história, mesmo que seja de ficção, ela tem o que ele chamou de consistência interna da realidade, né? Ou seja, tem elementos que estão presentes na história que fazem alusões a coisas do mundo real. Então, é nessa segunda etapa de avaliação que o aluno vai poder encontrar isso, né? Elementos da realidade. E o terceiro é a aplicabilidade, ele vai poder aplicar. Tolkien falava que nas obras deles não tinha metáfora, né? Tinha aplicabilidade. O que que é isso? Ele falava que metáfora é como se o leitor estivesse preso na mão do autor. Então, para poder compreender o que ele está lendo naquela história, ele teria que entender a metáfora que o autor quis dizer. Então, é como se ele estivesse preso. Na aplicabilidade, o leitor ele não está preso, ele pode interpretar da forma que ele quiser, né? Fazendo alusão com algo que ele entende da sua própria realidade. Depois dessas 3 fases, eu pensei em elaborar um workshop onde os alunos vão poder produzir, né, o seu próprio projeto artístico, né, literário. Então, eles vão poder aplicar o que eles analisaram, o que eles avaliaram da jornada do herói, estruturar no monomito, se eles quiserem, ou numa estrutura de 3 atos, que eu mostro de modo resumido no meu livro Arte de Contar a História. Eles vão poder elaborar a própria história, né, de modo bem resumido mesmo, ter uma experiência, como é criar, estruturar e escrever sua própria história. E depois eles vão poder socializar para os seus demais colegas. Então, na primeira atividade, eles vão analisar, avaliar e depois aplicar, certo? Mas aqui eles vão estar interpretando. Nesse workshop eles vão estar reinterpretando. Eles vão pegar, fazer alusões da sua própria realidade e eles vão estruturar uma história. É como se fosse o efeito inverso. Então, como eu falei no início, de que eu acredito que nós estamos numa nova etapa da educação, né? A quarta revolução educacional, eu me propus a elaborar um itinerário formativo porque eu consigo utilizar o meu material, meu projeto do Arte Contar a História, que eu já tenho disponível, né, para compra, que eu vou estimular os alunos a pegar gosto pela leitura e também fazer uma aula diferente, né, um pouco fora da caixa, do método tradicional. Então, assim, quando eu ensino médio, as disciplinas tradicionais vão continuar, né, vai ter uma carga horária de 1.800 horas, só que elas vão ser interdisciplinar, né, então elas deixam de ser isoladas para ser interdisciplinar, vão poder dialogar umas com as outras. Na escola onde eu fiz estágio, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, o professor de história fazia atividades e até provas com os professores de sociologia. A diferença mais inovadora do novo ensino médio, os itinerários formativos, né? E foi neles que eu consegui pensar uma proposta diferente. Porque vai ter o projeto de vida, onde o professor vai ter um livro, material pedagógico, né? Pronto já para poder trabalhar questões éticas para a vida dos alunos durante o ensino médio. Vai ter a segunda língua estrangeira, então além de português, inglês, eles vão poder aprender inglês, espanhol, francês, italiano. Vai ter as trilhas de aprofundamento, aqui a gente também vai poder aprofundar alguma área específica, por exemplo, da minha história, eu vou poder aprofundar um pouquinho sobre mitologia, por exemplo, né? Vou trabalhar ali Ilíada, Odisseia de Romero, mitologia grega, ou Eneida de Virgílio, da mitologia romana. Enfim, vou poder aprofundar um tema específico. E vai ter os componentes curriculares eletivos, e é aqui que o itinerário vai poder se encaixar, porque o aluno vai poder escolher se ele vai fazer isso ou não, né? O projeto de vida e a segunda língua estrangeira é anual, e a trilha de aprofundamento e as eletivas é semestral. Então, a minha proposta é essa, utilizar 6 meses essas atividades de análise, avaliação, aplicabilidade, de interpretação de obras clássicas, e depois
um workshop onde os alunos vão poder reinterpretar situações da sua realidade e poder criar, estruturar e escrever sua própria história. Então, em tese, seria isso. Eu até botei aqui no Nest Connect, que hoje nós estamos duas pessoas, né? Comigo, como designer, copywriter, produtor de conteúdo, de marketing também, e a minha esposa como gestora de tráfego pago. Hoje, ainda por um ticket baixo, menos de R$ 100, em média a gente vende de 1 a 3 unidades por dia, e a gente está buscando novos meios de escalar esse projeto. Eu tenho pensado em criar mais produtos para complementar, com tickets maiores, ou explorar outros meios, né? Talvez videoaulas, cursos, mentorias, workshops, tentando ver uma forma de que a gente possa estar fomentando a leitura para os jovens através do novo ensino médio. Em meio a essa era tecnológica que a gente se encontra, os 2 anos de pandemia meio que fez a gente se virtualizar, nosso modo de trabalho, nosso modo de estudo. Então, esse tem sido o meu desafio, minha proposta para contribuição para a nossa educação da nossa região aí. Eu vou disponibilizar para vocês esses materiais para vocês estar dando uma analisada com mais calma, com mais tempo, né? Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida ou uma sugestão, né, que possa contribuir com a nossa jornada aqui, que a gente consiga construir a história desse nosso projeto e também para os alunos. Eu acredito que é isso que o professor tem que fazer. Eu vejo muitos acadêmicos, professores, que ficam criticando essas novas mudanças que têm ocorrido, e eu decidi não ficar criticando, eu decidi pensar uma proposta, né, de fazer aquilo que eu gosto, que eu acredito que eu nasci para fazer, ao mesmo tempo que eu possa ajudar os alunos a cidadãos melhores. E se Deus quiser, a gente vai estar construindo a história desse nosso projeto e também a história dos nossos alunos, que vai ser a nossa próxima geração.